semana passada entrou uma pessoa no nosso grupo que a gente tem de membros no WhatsApp falando o seguinte: tem um visto aprovado, trabalho aqui nos Estados Unidos, mas com 7 meses eu já tô pensando em voltar pro Brasil. E o problema não foi o visto, foi quando a pessoa percebeu que a vida aqui já não fazia mais sentido. Tem muita gente que acha que quando o visto é aprovado, o pior já passou. Ufa, nossa senhora, agora eu posso relaxar. Mas o que a gente mais vê é gente que chega legal, né, com tudo certo, e mesmo assim se frustra. Porque o problema de verdade, pessoal, quase nunca é o visto em si, é focar só nele, focar só na entrada e esquecer que tem uma vida inteira depois de desafios. É por isso que hoje a gente vai te mostrar 3 erros invisíveis no processo de imigração. E já te adianto que o terceiro erro é o motivo que muita gente, mesmo que legalizada com a papelada toda em dia, acaba voltando pro Brasil, frustrada. Então, se isso já te deu aquele aperto assim no estômago, na boca do estômago, já deixa seu like agora aqui no vídeo e bora então pro primeiro erro. Editor, rode a vinheta. Ai. Quem caiu aqui agora de paraquedas, eu sou a Júlia. E eu sou o Lucas e você está no melhor canal do Texas e dos Estados Unidos. É a verdade. A gente mora aqui há mais de 3 anos. No nosso grupo de membros lá no WhatsApp, a gente já viu de tudo. Gente com visto atrelado à empresa que não pode sair. Gente com EB2 achando que a vida aqui ia ser maravilhosa e hoje tá frustrada pensando em voltar. E gente que também veio como estudante, né? Mas sem nenhum plano de longo prazo. E quase sempre a frase é a mesma: cara, eu fiz tudo certo, eu tô aqui, mas isso aqui que eu ganhei, que eu quis, né, procurei pra mim mesmo, não era aquilo que eu imaginava. E quase sempre a frustração começa pelo mesmo motivo. Que é a pessoa escolher o visto, né, sem entender o que aquele visto, na verdade, proíbe ela de fazer. Galera, é importante se planejar. Vamos ver. Bom, o primeiro é clássico e muita gente pode pensar: nossa, sério, tem gente que não vê isso? Galera, se a gente tá falando aqui, é porque a gente já viu isso acontecendo. Então assim, escolher o visto pensando só na tua entrada e não na vida que vem depois, porque vai vir os desafios de fato, pode ser um problema. A gente vê muito isso com gente que fala lá no grupo, né? Por exemplo, eu entro com esse visto agora, depois lá na frente eu resolvo. E essa, de verdade, é disparada a frase mais cara da imigração que a gente vê o pessoal falando por aí: depois eu resolvo esse problema. Porque assim, gente, vocês têm que ter em mente, na cabeça de vocês, que o visto, ele não é só um papel que tá ali. Ele define limites reais da sua vida aqui. Vai ser assim, vários anos, né? Você tem que estar pensando na sua vida a longo prazo também. A longo prazo, né? Porque é um processo de longo prazo. Eu vou te dar um exemplo simples. Você tem um visto atrelado a um empregador específico, por exemplo, um L1 ou um H1B, e aí assim, se o ambiente fica tóxico, se você não gosta do chefe, se você não gosta do teu trabalho, se surge uma proposta pra você pagando em dobro na outra empresa, se você tá de saco cheio, não consegue mais ficar naquele ambiente de jeito nenhum, sabe? Tem gente que tá nessa situação. Sim. Adivinha? Você não pode sair da empresa, você tá preso ao seu visto. E essas coisas, infelizmente, né, Júlia? Estão suscetíveis a acontecer. E aí começam a ter várias mensagens lá no grupo que o pessoal discute bastante. Gente, tem mais de 100 membros, são muitas conversas. E já vi várias vezes conversas assim: não aguento mais meu trabalho, mas faltam 2 anos pro processo acabar, o que eu faço, né? Já vi também nos comentários dos vídeos, inclusive. Então, é realmente algo que é uma resposta dura, gente. E como a Júlia falou, a resposta é muito direta, cara. Aguenta, porque se você veio pra cá com visto que você sabe que você vai ter que ficar na empresa e tem um tempo pra você se legalizar e virar cidadão permanente, pra você poder mudar e etc, vai ter que aguentar, porque senão você vai construir sua vida inteira aqui e aí às vezes precisa voltar pro Brasil e etc. Então, tudo que a gente tá trazendo são coisas realistas, entendeu? E aí, se você se pergunta e tá nessa situação, provavelmente pessoas nessa situação estão aí porque pensaram numa estratégia só pra entrar, só pra conseguir o visto e não pra permanecer aqui nos Estados Unidos realmente de forma legal e progredir, né? Porque vinha uma coisa, agora continuar com a vida e se reerguer é outra coisa que pouca gente fala, mas aqui no Casal Cheio a gente fala, por isso tem que deixar seu like. Aqui a gente não romantiza.
Bom, um outro exemplo muito comum é gente que vem como estudante, né, com o visto, o famoso visto F1, mas já com outras intenções aí na cabeça, além de apenas estudar, né, galera? O que além de errado é perigoso, tá? Sem um plano claro, cara, a pessoa fica vivendo num clima de suspense, sabe? Não pode trabalhar livremente, não pode crescer profissionalmente, vive com medo constante de errar e ferrar todo o seu planejamento. Isso são medos que afugentam a cabeça do imigrante legal com planejamento. Imagina a pessoa que vem na louca, assim, fala, pego o visto é mais difícil, depois eu vou, entendeu? Então entenda isso, o visto vai julgar os próximos anos da sua vida. Não é depois a gente vê, não é primeiro eu entro, depois eu vejo. Vamos planejar direito, porque isso vai ter um peso grande na sua vida a longo prazo. O visto é estratégia de vida, tem que alinhar visto, carreira, ter um momento pessoal. Se você entrar aqui nos Estados Unidos travado, assim, né, sem um plano claro, pra tentar destravar aqui dentro, costuma ser caro e 2, às vezes nem sempre dá certo. Então você vai ficar nesse clima de suspense, etc, por muito tempo, se você não tiver um plano muito claro. E também o que a gente sempre fala no canal, né? Expectativa bem alinhada. Por isso que é importante saber e conhecer o seu visto e os intrínsecos dele. É importantíssimo. E sabe o que faz muita gente escolher o visto errado? Sabe o que, Júlia? Me diga o quê? Diga para a nossa queridíssima audiência. Nosso querido telespec, copiar a história de alguém, o que tá escrito em pedra ali, achando que aquilo é um caminho seguro. Se a pessoa foi aprovada, escrevendo assim, eu também vou ser aprovado. Então vamos ver agora no vídeo. Esse é clássico, né, gente? O segundo erro aí é tentar copiar a história de alguém como se fosse, sei lá, uma receita de bolo que você viu ali na internet. É horrível, horrível. A pessoa vê um vídeo no YouTube, um post no Instagram mirabolante vendendo assim, nossa senhora, isso é impossível, cara, é bom demais pra não ser verdade. Ou escuta, cara, tal pessoa, fulano, conseguiu o EB2NW dessa forma. Aí pensa, né? Deu certo pra ele, consequentemente, se eu copiar exatamente, vai dar certo pra mim também. Tipo assim, desconsiderando todo o cenário de vida dele. Exato, porque, adivinha, você não é o fulano. O perfil é outro, o timing é outro, a empresa é outro, o business plan é outro, o caso é outro, tudo muda, galera. E tem uma coisa, cara, que a gente sempre fala, que a gente vai falar mais ao longo do vídeo. Tem sim também advogado, gente, que vende narrativa pronta, tá? Então tem que estar muito atento. E é assim, eles vendem essa narrativa como se todo mundo coubesse, né, no mesmo quadrado, no mesmo molde. E infelizmente a gente vê muitas pessoas no nosso grupo caindo nesses papinhos. Cara, história, tudo bem, olhar serve pra inspirar, mas o que protege de verdade o seu dinheiro, a sua família, é o planejamento baseado no seu caso. E por que disso, Júlia? É importante ressaltar esse seu caso. Porque você é a melhor pessoa pra contar a sua própria história. O advogado ajuda? Ajuda. O conteúdo ajuda? Ajuda. Amigo também ajuda. Mas só você e apenas você conhece os seus dados, os seus limites e principalmente o seu contexto. As nuances, né? Tipo, tem vários vistos e cada visto é pra um propósito diferente. Então você tem que alinhar e só você vai ser o melhor pra contar. Quando você tenta viver a imigração do outro, o tombo costuma ser silencioso e solitário, galera. Mesmo quando o visto sai, né, o status tá ok, tá tudo certo. Muita gente descobre que isso não resolveu a parte mais difícil, galera, que é exatamente o que a gente vai falar agora no vídeo. Gente, esse aqui é o erro, assim, mais silencioso e talvez eu diria até o mais doloroso, né, de todos. Muita gente confunde status migratório com ter uma vida estruturada. E é importante a gente ter esse discernimento, porque não é, pessoal. A pessoa consegue o visto dela, né, respira aliviada, fala, uhul, finalmente, agora só ralar, só trabalhar. Só trabalhar. Só que depois de uns 6, 8 meses, isso varia caso a caso. Mas vem sim, vem um vazio difícil de explicar, entendeu? Que é aí que começa o baque, assim, que começa a diferenciar quem vai e quem não vai, entendeu? Você tá legal, tá trabalhando, mas se sente
travado, né? Com a vida travada. Como assim, Lucas e Júlia? Bom, vou te dar um exemplo. Domingo ele pode virar um dia estranho. Rotina, casa, trabalho, trabalho, casa, trabalho, trabalho, casa. A comparação incessante com o Brasil, né? Que vem na sua cabeça nos primeiros meses e assim, te dá uma sensação no começo, pelo menos, que a vida não anda. É uma sensação de não pertencimento, né? E aí vem o pensamento mais perigoso. Ah, fiz tudo certo. Era pra eu estar melhor do que isso. Por que que as coisas não estão andando? Por que que minha vida está estagnada, sendo que eu fiz tudo certo? O vício, ele não vai criar pertencimento, não vai construir rotina, ele não vai resolver sua solidão. Se você não planejar uma vida social, queira ela onde seja, não precisa ser só rodeado de amigos brasileiros numa comunidade, entendeu? Tem diversos outros lugares para explorar. Se você não tiver focado em crescimento e ter um propósito que vai além do que você escreve no papel, você pode até estar legalizado, mas você vai perceber que você vai estar emocionalmente esgotado. Isso acontece com muito imigrante, não à toa tem muitos imigrantes que ficam se gloriando, estão no green card, que vendem sonho fácil na internet, mas agora estão voltando porque exatamente não aguentaram o quê? Não aguentaram isso. E também não conseguem admitir, né, pra todo mundo que é isso. Que é isso, cara, é falta de planejamento e propósito claro e objetivo na vida, entendeu? Então, se isso começou a te dar gerar um nó no estômago, comenta aqui, porque isso a gente vê realmente aparecendo muito e é o que eu disse, né, poucas as pessoas admitem, mas acontece. Aparece muito mais do que as pessoas admitem, galera. Então, pra fechar, gente, entenda uma coisa. Nenhum desses 3 erros aqui que a gente falou hoje vai te impedir, né, de entrar aqui nos Estados Unidos. Não é um erro que o oficial de imigração vai falar assim, você não tem um planejamento de vida, você não vai entrar. Não tem nada a ver com isso, tá ligado? A gente tá falando de uma coisa um pouco mais profunda que pouca gente fala. São erros que podem travar sua vida no meio do caminho aqui nos Estados Unidos, quando você já gastou dinheiro, já gastou sua energia e a tua expectativa, e aí você tá frustrado. E aí depois ainda fica reclamando, falando mal do país, né? Como a gente já viu muito. Então, assim, não é azar, é simplesmente falta de estratégia, falta de planejamento. A gente já vê várias pessoas que falam isso, não só no nosso grupo de membros, mas também, tipo, publicamente no YouTube, né? Então, assim, se você quer entender o jogo antes de jogar de verdade, a gente vai estar deixando o link aqui na descrição para participar da nossa comunidade de membros e aí a gente te passa um papo real. Você pode tirar dúvidas com outras pessoas que estão no mesmo processo que você. E assim, galera, não existe almoço grátis, entendeu? A gente tem que se planejar e tudo mais. E não tem deixa assim, eu vou lá, entro e depois eu vejo. Esse depois eu vejo normalmente não dá certo. Então comenta aqui pra gente qual desses erros mais te assustou e a gente se vê então no próximo vídeo. Diretamente de Austin, Texas.